Olá pessoal, meu nome é Vanessa, vou falar um pouco com vocês hoje sobre desconforto respiratório do RN. Só para introduzir um pouco, ao falar de desconforto respiratório do RN, a gente tem diversas doenças que podem causar esse desconforto, mas a forma mais comum que a gente mais vê hoje em dia é a antes chamada de doença da membrana hialina, que cursa com deficiência de surfactante intraalveolar, colabamento dos alvéolos, alteração da relação ventilação-perfusão e, posteriormente, hipoxemia. Essa doença se manifesta principalmente em prematuros menores do que 28 semanas, mas podemos ver também em prematuros menores que 35, a prevalência também é muito grande. E para diagnosticar, faremos coisas que fazemos comumente na nossa rotina, né, que é o exame físico, onde temos que checar a frequência respiratória desse paciente, que normalmente deve estar entre 40 e 60 incursões por minuto, que devemos contar preferencialmente em 2 minutos e dividir por 2, porque o padrão do recém-nascido é um padrão chamado de periódico comumente, ou seja, não é uma respiração totalmente irregular, é regular para eles, mas é uma respiração onde ocorrem pequenas pausas de 5 a 10 segundos, mas sem quaisquer prejuízos, não há bradicardia, não há cianose, enfim. A gente se preocupa quando essas pausas são maiores do que 15 segundos, entre 15 e 20 segundos. E vemos também as retrações de caixa torácica, que são as subesternais, intercostais, subcostais, os batimentos de asa de nariz, tudo isso visando o aumento, né, do fluxo do ar para aumento da capacidade funcional dos pulmões, os gemidos respiratórios, que são predominantemente expiratórios, quando a glote tenta se fechar para que fique o máximo de ar, aumentando a capacidade funcional desse pulmão. E, por fim, a cianose, que podemos observar ao exame da língua e da mucosa oral, mas ela é mais adequadamente avaliada quando temos a oximetria de pulso e uma gasometria. Eu sei que parece algo orgânico, algo fácil de se ver, a gente vê realmente que o paciente está entrando em desconforto, mas Silverman e Anderson trazem um boletim que nos ajudam a quantificar, né, a ver o grau de gravidade desse desconforto, onde nós temos esse quadrinho e cada linha, cada unidadezinha dessas linhas vão somar ou não pontos. Por exemplo, na primeira linha, nenhum dos achados soma ponto. Na segunda linha, cada um dos achados soma 1 ponto. E na terceira linha, cada um dos achados soma 2 pontos. Sendo que abaixo de 5, nós não temos um desconforto respiratório, e um resultado de 10 nos dá um desconforto respiratório grave. Aqui a gente consegue ver a diferença, né, de um pulmão normal à esquerda e de um pulmão com síndrome do desconforto respiratório à direita. Quanto ao tratamento, eu sei que prevenção não é um tratamento, mas é algo que deve ser muito bem lembrado, já que o desconforto respiratório causado pela deficiência no surfactante pode ser muito reduzido com a administração antinatal de corticoide, quando já se sabe, né, que há risco de parto prematuro, ou quando se diagnostica esse risco o mais brevemente possível. Mas quando isso não é suficiente, né, a gente vai ter os cuidados na reanimação neonatal, como a gente aprendeu, né, onde devemos manter a temperatura do RN e a
permeabilidade das vias aéreas, ter todos os cuidados. E geralmente fazemos assim, nos RN maior do que 36 semanas, se ele tem apneia, uma respiração irregular ou uma frequência menor que 100, a gente entra com a VPP em ambiente e vamos checando a saturação por meio da oximetria de pulso. Nos RN menores do que 34 semanas, a gente pode utilizar uma concentração inicial de 30%, né, diferente dos maiores de 34 semanas, que a gente utiliza ambiente, e a gente pode aumentar ou reduzir, checando de acordo com a frequência cardíaca, quando ela tem que ficar maior do que 100 batimentos por minuto, e a saturação de O2, que temos que prestar bastante atenção, porque a saturação de O2 para ductal nos primeiros minutos de vida não são aquelas que a gente conhece normalmente, né? Por exemplo, devemos manter uma saturação maior do que 93%, não. Até os 5 minutos de vida, o RN satura normalmente de 70% a 80%, de 5 a 10 minutos, 80% a 90%, e mais que 10 minutos, 85% a 95%. Aí é que a gente vai conseguir usar aquela saturação padrão, que a gente geralmente usa. E se essa reanimação inicial não dá certo, né? Se não tem resposta, se a máscara da VPP está posicionada de forma correta, se a técnica aperta, solta, solta, como a gente aprendeu, tá tudo ok. Mesmo assim, o RN não está respondendo, uma ótima saída, né, que tem sido amplamente difundida pelo baixo custo, pela facilidade no uso, é o CPAP, que é a pressão positiva contínua nas vias aéreas, o mais precocemente possível. Se der ainda na sala de parto, né, depois daquele primeiro minuto de vida, o minuto de ouro que a gente faz a VPP e tudo mais, aquela parte inicial da reanimação. Então, o CPAP deve ser introduzido o mais precocemente possível, porque ele recupera áreas atelectasiadas do pulmão, melhorando a capacidade residual funcional, resultando em maior estabilidade respiratória e estabilização da caixa torácica pela autocomplacência do pulmão do recém-nascido, né? E o CPAP geralmente é indicado a recém-nascidos com peso inferior a 1,5 kg, na presença de qualquer sinal de desconforto respiratório, em recém-nascidos com peso maior do que 1,5 kg, mantendo uma saturação menor do que 89%, numa concentração de oxigênio igual a superior a 40%, pós-extubação traqueal para todos os RN com peso inferior a 1,5 kg, ou em caso de apneia neonatal, né? Inclusive, na maioria das extubações estão usando CPAP porque estão percebendo uma maior volta à respiração normal após o uso do CPAP do que direto da intubação para respiração espontânea. Então, o CPAP pode ser iniciado com a pressão de 5 cm de água, um fluxo de 6 a 10 litros por minuto e FiO2 de 0,40. O CPAP pode ser suspenso quando sua necessidade está sendo menor do que 5 cm de água e o RN está conseguindo respirar sem esforço, espontaneamente. Já a intubação traqueal está indicada quando o RN tem um FiO2 maior do que 0,5 no CPAP, mesmo com o uso do CPAP, uma PaCO2 maior do que 50 milímetros de mercúrio, ou há uma elevação rápida nesse número com a presença de acidose, ou uma saturação menor do que 90%. Nesses casos também a gente pode indicar, né, após a intubação traqueal, a administração de surfactante exógeno por via endotraqueal. E caso essa necessidade se dê ainda na primeira hora de vida, é o ideal que esse surfactante seja
administrado o mais precocemente possível, no máximo até 2 horas de vida, né, onde se vêem os melhores resultados, e devem ser administradas 2 doses, 1 ou 2 doses, se necessário, mas em casos mais graves também deve-se avaliar a necessidade de uma terceira dose. Então, depois que o RN já está estabilizado, a gente avalia a extubação para recolocação do CPAP, como eu tinha falado anteriormente. Então, por fim, temos uma prescriçãozinha que eu acabei não me detendo muito aos primeiros pontos, né? A dieta por sonda orogástrica quando o RN está em uso de CPAP nasal. A hidratação, que eu não me detive muito porque não é nosso foco. Por vezes o RN nem tá com hidratação, né? Nem necessita, ele só fica com a hidratação para manter o acesso. O O2 suplementar para manter uma saturação maior do que 90%, seja cateter nasal, CPAP, ou avaliar a necessidade de uma ventilação mecânica invasiva. Nisso eu não coloquei muito específico, porque isso realmente tem que ser avaliado de acordo com os parâmetros, né? A gente tenta não tá dando certo, tenta outro, vê que o RN não tá respondendo, tenta outro. Devemos considerar a administração do surfactante pulmonar exógeno e devemos monitorizar sempre a frequência respiratória, cardíaca, oximetria de pulso e gasometria arterial quando houver, e os cuidados gerais com o RN. O prognóstico é muito bom dessa doença. Ela tem uma avaliação de piora, né, progressiva nas primeiras 48 horas, mas logo após isso já vai se estabilizando. E quando os cuidados são feitos de forma adequada e precocemente, o prognóstico é ótimo. É tanto que a prevalência é muito grande nos recém-nascidos prematuros, mas a gente vê pouquíssimos resultados catastróficos, de desfechos catastróficos de episódios assim, mas é preciso ter cuidado na oferta de oxigênio, na ventilação, porque há sim possibilidade de efeitos danosos como barotrauma, infecções, hipoxemia ou hiperoxemia, hipocapnia ou hipercapnia. Então, isso deve ser monitorado sempre para que o paciente esteja sempre estabilizado da melhor maneira possível. Muito obrigada. Aqui estão as referências.